Por falar nisso, presidente, incendiaram o prédio do Ministério do Trabalho, da Agricultura, e o presidente Temer está pedindo emprego de tropas do Exército. Né? Esse artigo da Constituição. É isso aí. Poderemos ser empregados, mas sempre, jamais para causar alguma ruptura no processo democrático. Muito bem. Muito bem. Sempre para preservar o processo democrático, garantir o cumprimento da Constituição e para proteger, preservar as instituições a quem cabe, não é, encontrar os caminhos para a gente sair desse imbróglio que nós estamos metidos. Senhor presidente, senhoras e senhores, membros da diretoria desse instituto, quero expressar o enorme privilégio e a honra que tenho, em nome do Exército, meu próprio, de estar aqui presente nesse fórum de discussões. Estou acompanhado pelo general Cardoso, que foi meu instrutor, e pelo general Tomás, que foi meu aluno. Então, a cadeia de responsabilidade está perfeitamente estabelecida aqui, presidente. Ambos trabalharam com o senhor, e o senhor fez excelente escolha, porque são duas referências que têm prestado grande contribuição ao Exército e ao país. Está aqui também o general Campos, comandante militar do Sudeste, que, como ele disse, na última vez que esteve com o senhor, correu um boato que estavam arquitetando um golpe. O senhor está lembrado, né? Muito bem. Hoje tem certeza que não. Não. Desde da queda do Muro de Berlim, com o final da Guerra Fria, se consagrou uma visão sistêmica da defesa, em que ela deixou de ser uma prerrogativa exclusiva dos militares e exige a participação, e é a responsabilidade da sociedade, todos os seus setores, e a defesa será, a estrutura de defesa no país será tão mais forte quanto mais robusta for a participação da área econômica, das empresas, da área de pesquisa científico-tecnológica, da área social, a área acadêmica, por exemplo. E, por outro lado, as Forças Armadas passaram a ter um papel que vai muito além o papel de fazer face ao inimigo. As Forças Armadas hoje, além desse papel tradicional, elas têm que estar em condições de atender às demandas da sociedade. Daí a importância dessa discussão neste fórum. Nos sentimos extremamente prestigiados e felizes em podermos compartilhar e submeter aos senhores as nossas visões e as nossas concepções. Eu queria iniciar com um passeio pelo artigo 142, que o senhor fez referência agora, presidente. Por favor, quem está passando? Sou eu mesmo? Muito bem. Está aqui, está comigo aqui, presidente. Então, no artigo 142, nós temos que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, estão aí na ordem de precedência, decorrente da sequência de criação, são instituições nacionais permanentes e regulares. Aqui merece uma pequena interpretação. Os agrupamentos humanos primitivos tinham já um segmento que era decorrente do instinto de segurança coletiva. À medida que esse agrupamento humano fosse incorporando novos elementos culturais, fosse se tornando mais complexo, e a partir da identificação com o território ia criando o sentido de nação, ali já estava o embrião da futura Força Armada, que se consagrava a partir da criação do Estado e da independência. Vejam, então, que nação e Força Armada são indissolúveis, indissociáveis. Por isso, são instituições nacionais permanentes e regulares. E se percebe também, interessante, que nos países latino-americanos, quase todos têm como o pai da pátria um general. Aí estão os Bolívares, os San Martín, os Bernardo O'Higgins, enfim, por essa razão. Nós temos uma história muito peculiar e nem mesmo temos um pai da pátria. Não é? Bom, seguindo aqui, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Esse instituto da hierarquia e da disciplina é fundamental para qualquer instituição armada, por duas razões. A primeira, porque é assim, é com isso que se obtém a coesão da instituição armada,
E a história mostra que sempre que uma instituição armada sofreu fissuras verticais ou horizontais e perdeu esta coesão, isso trouxe desgraça para ela própria e para a sociedade a qual ela serve. E a segunda razão é porque a hierarquia e a disciplina são as ferramentas de contenção da violência. As instituições armadas, elas são criadas para a administração da violência. E a violência é como um fluido, que você derrama do seu vaso, ele se expande. E o instrumento de contenção está aqui na hierarquia e na disciplina. E, via de regra, instituição armada violenta, se verifica que elas são carentes de hierarquia e de disciplina. E aqui vem as atribuições, né? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. O senhor participou dessa redação? Essa aí é. Muito bem. Sim, senhor. Nós não ficamos bravos com o senhor, não, presidente. Foi? Não, eu sei. Foi tudo pacificado. Tá certo. Sim, senhor. Muito bem. Nós somos um país onde não há percepção de ameaça, nem à soberania, nem à integridade nacional. E a população não tem essa percepção. No seu dia a dia, no seu inconsciente, não há essa. Diferente de países, por exemplo, como Israel, ou como Estados Unidos, ou como o Chile, que, de certa forma, tem essa preocupação. Nós não temos. Então, este tema, defesa, ele tem pouco apelo, principalmente num país com tantos problemas e tantas carências socioeconômicas, desigualdades, né, enfim, socioeconômicas, desigualdades regionais e assim por diante. Por isso é um tema que é raro ver-se discussão em torno dele. Até mesmo em debates de campanha eleitoral, ele é tocado superficialmente, assim, sem muita profundidade, essa questão da defesa. Recentemente, não é mais frequente, mas houve um período que se via discussões em torno da finalidade das Forças Armadas, em razão dessa circunstância de não termos ameaça, algumas vezes levava a um viés até de se questionar a existência de Força Armada no Brasil. Por isso é importante que se entenda que as Forças Armadas têm algumas funções extremamente importantes e necessárias. A primeira delas é de produzir a dissuasão, o efeito dissuasório, em relação a possíveis ameaças. Nós temos capacidade dissuasória assegurada na América do Sul. Não só, e a dissuasão não decorre somente do poder militar, decorre de outros fatores, como a dimensão do território, como a capacidade econômica, a área de ciência e tecnologia, da capacidade política, né, da consciência do poder político do país. Então, na América do Sul, nós temos assegurado. Não o temos em relação a ameaças extraterritoriais. Então, temos algumas carências. Se uma potência estrangeira resolve, por exemplo, instalar uma base na Venezuela ou na Colômbia, o Brasil, naturalmente, vai se posicionar contra, mas sem termos essa capacidade de pressão em função do seu poder militar. Temos um exemplo recente, cotidiano, né, contemporâneo, de consequências de perda de capacidade de dissuasão, que é a liberdade de ação que o Putin e a Rússia encontraram para realizar aquela intervenção na Crimeia, né? Na Ucrânia. Por quê? A OTAN passou a adotar uma conformação leve, de rápida projeção, para intervenção em áreas conflituosas. E não tiveram, então, essa capacidade de dissuasão perante a Rússia. E dissuasão não é algo que se improvise. A dissuasão é o seguro que o país paga para garantir a sua segurança, e a função primordial da Força Armada é evitar a guerra mais do que fazer a guerra. Então, essa é a primeira função que eu queria abordar. A segunda função sou eu mesmo. A segunda função decorre daquele aspecto do caráter indissociável de nação e Força Armada.
E num país irregular, desigual, como o Brasil, as Forças Armadas elas cumprem um papel muito importante porque elas expressam a essência da nacionalidade. E é interessante que nós recebemos muitos apelos para que haja uma intervenção militar. Eu interpreto isso, mais na verdade, como as pessoas identificando nas Forças Armadas valores que se estão estiolando na sociedade. Então, essa é a segunda função importante que as Forças Armadas têm, principalmente o Exército. A terceira função diz respeito à indução que toda a estrutura da defesa, o estamento de defesa, produz no desenvolvimento do país. Não só na área econômica, como na área científica e tecnológica, na área social e assim por diante. A França, por exemplo, estima-se que a defesa contribua com 17% da economia do país. Nos Estados Unidos é muito mais. Enfim, então há que se entender que é um fator importante, um vetor importante de produção, desenvolvimento para a nação e para o país. E, por fim, num país desigual, como disse, como o Brasil, com tantos problemas, as Forças Armadas, como eu já me referi, elas devem estar em condições de atender quaisquer necessidades da população. Essa é a razão, em decorrência, inclusive, do artigo 142, fala garantia da lei e da ordem, enfim, e leis complementares posteriores, regulamentaram a participação das Forças Armadas no que nós convencionamos chamar de atividades subsidiárias, missões subsidiárias. Essa é a razão pela qual estamos, nesse momento, na fronteira, delimitando o espaço da soberania brasileira. Estamos, há 14 anos, distribuindo água a 4 milhões de pessoas no sertão nordestino. Estamos permanentemente contribuindo com a segurança pública. Realizamos aquelas intervenções de vistoria nos presídios. Atendemos às necessidades de defesa civil, enfim. Vejo que a Força Armada tem que ter características, inclusive, de muita flexibilidade, muita adaptabilidade e de modularidade, enfim, para estar permanentemente em condições de atender a essas demandas. Visto isso, vamos pensar um pouquinho no nosso território. Porque não se pode pensar em defesa sem considerarmos o território e a velha geopolítica. Nós temos um grande passivo geohistórico. O Brasil tem mais da metade do seu território não ocupado, não articulado e não integrado à dinâmica do desenvolvimento nacional. Estamos falando dessa área que aí está assinalada. E a Amazônia, esta região, ela tem papéis muito importantes, potenciais a cumprir. O primeiro decorre do seu potencial econômico. Os dados mais abrangentes que vi, publicados numa revista Exame de 2008, me parece, com base em dados coletados por consultorias, indicam que a Amazônia contenha entre 23 e 24 trilhões de dólares em recursos naturais. 18 trilhões abaixo da superfície, minerais metálicos, não metálicos, energéticos, e 8 trilhões decorrentes da biodiversidade, sendo que há uma estimativa de que apenas 5% do potencial econômico dessa biodiversidade seja conhecido. E essa é uma grande carência que nós temos. Há mais teses sobre a Amazônia nas universidades alemãs do que aqui no Brasil. O outro papel importante que a Amazônia tem a cumprir para o país diz respeito à América do Sul. Temos aí o mapa da Pan-Amazônia, tem 7 milhões de quilômetros quadrados, 70% é do Brasil, com 5 milhões de quilômetros quadrados. São 9 países condôminos, e todas as Amazônias têm a mesma características, idênticas características. Elas são pouco habitadas, extremamente carentes de infraestrutura de transporte e comunicações, abrigam os mesmos ilícitos e os mesmos problemas. Isso estabelece tanto uma obrigação para o Brasil, quanto uma oportunidade
porque a integração sul-americana, em termos geográficos, ela necessariamente vai ocorrer em torno da Amazônia. Manaus é equidistante de todas as grandes cidades da Amazônia, desde de Caracas, Bogotá, Lima, enfim, até as cidades brasileiras como Belém e outras. Manaus é o epicentro, podemos dizer que é o epicentro da Amazônia. E existe um organismo internacional, o TCA, que não mereceu dos países membros até hoje uma prioridade suficiente para que se altere esta realidade. E, de qualquer forma, nós temos que entender que é uma grande responsabilidade que o Brasil tem nesse sentido, né, de buscar essa integração, e atraímos esses países para a nossa órbita de influência e estreitar essa cooperação a que eu estou me realizando. O problema em relação à Amazônia é que nós temos tido dificuldades de buscar o equilíbrio, primeiro, entre uma visão endógena e uma visão exógena da Amazônia. E, via de regra, o que tem sido feito na Amazônia atende os interesses do centro-sul do Brasil e não da própria Amazônia. Eu me lembro que, uma vez visitando, há uns 5 anos atrás, o ex-senador Jabas Passarinho, lá em Brasília, ele contou que, quando era governador do Pará, o embaixador da França havia percorrido a Amazônia e, passando por Belém, foi visitá-lo e disse a ele: eu me dei conta que os países europeus têm colônias extraterritoriais. O Brasil tem uma colônia dentro do seu território. Só isso, por exemplo, explica por que Manaus, até hoje, não está conectada ao centro-sul do Brasil por nenhuma rodovia. Manaus, que é a 7ª economia, em termos de cidade, a 7ª economia do país. Seria a mesma coisa, algo semelhante, a que Porto Alegre, por exemplo, não tivesse uma rodovia ligando ao centro-sul do Brasil. A Amazônia teve surtos de programas de desenvolvimento. O primeiro planejado foi a partir de 1750, por Marquês de Pombal, logo após a assinatura do Tratado de Madrid, em que foi adotado o princípio do uti possidetis, foram então criados polos de colonização próximos da fronteira. O ciclo de desenvolvimento seguinte foi espontâneo, foi o da borracha. Começou no primeiro quartel do século XIX e terminou em 1910, por aí. Deixou um legado, grandes cidades como Manaus e Belém, deixou o Acre, a Madeira Mamoré, as ligações telefônicas do Rondon, e depois só nos governos militares, que aí nós tivemos a instalação do polo da Zona Franca de Manaus e do Programa de Integração Nacional e do Polo Amazônia. Essa Zona Franca de Manaus é interessante pensarmos nela, o seu distrito industrial. Ele produz na ordem de 150 mil empregos diretos. Para cada emprego direto temos 3 indiretos, então seriam aí uns 400 a 500 mil empregos. Se colocarmos uma família de 4 pessoas para cada emprego, são 2 milhões de habitantes, que corresponde à população de Manaus, o que faz com que o estado do Amazonas seja o mais preservado de toda a Amazônia. O que mostra a minha tese de que só desenvolvimento intensivo vai preservar o meio ambiente, enquanto não se oferecer alternativas para a população, ela vai continuar vivendo extensivamente da exploração da natureza. E aqui nós passamos às fronteiras, nos remete às fronteiras. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira, 11 mil só na Amazônia, e há vários tipos de fronteira, eu sei que o general Cardoso vai abordar, mas eu quero apenas citar 2, a fronteira física e as fronteiras virtuais. As nossas fronteiras físicas, e nós temos fronteiras de integração, nossas fronteiras não são de separação, e elas poderiam muito bem ser um ambiente de muito intercâmbio com os países vizinhos. No entanto, são enormes vazios, onde via de regra, vicejam os ilícitos. E nós temos como vizinho 3 países produtores de cocaína,
e o Paraguai, né, de onde vêm muitos ilícitos, também a parte de contrabando e maconha, etc. Hoje, na minha opinião, aqui está uma ameaça à soberania nacional decorrente do narcotráfico. A Polícia Federal estima que 80% da violência urbana, criminalidade urbana, esteja ligada, direta ou indiretamente ao narcotráfico. O narcotráfico, por si só, ele não é causador da violência urbana. A violência urbana possui inúmeras outras causas, mas o narcotráfico potencializa, não é, instrumentaliza, organiza esses esquemas de sistemas de violência. O nosso país já é o segundo maior consumidor, e hoje conversava com o general Cardoso, e com relação à política antidrogas, se me perguntarem se eu sou a favor de liberação ou não, eu digo que eu não sei. As certezas que eu tenho é que o que está sendo feito absolutamente inadequado, e as abordagens têm sido muito simplistas. Essa é uma questão muito profunda, exige uma abordagem multidisciplinar, e eu receio que nós estejamos caminhando numa direção de uma Colômbia no tempo dos cartéis, ou de um México, problema, tragédia que o México tem vivido atualmente. E outra fronteira que eu quero me referir é a fronteira virtual. Fronteira virtual, a partir da qual nós permitimos que incidisse sobre nós vetores, correntes de pensamento, interesses vindo de outros centros políticos que acabaram criando um déficit de soberania. E hoje o Brasil não tem mais liberdade de ação para a exploração dos seus recursos naturais. Estou me referindo àqueles 23 trilhões de dólares. Esse mapa nos mostra a incidência das terras indígenas e das unidades de conservação. Terras indígenas em verde e unidades de conservação em marrom. E vejam, os senhores, que há uma enorme coincidência com os chamados crátons, os escudos cristalinos, onde há a incidência de minerais. Sendo que, na região ali do Acre e junto ao rio Javari, ali é uma bacia sedimentar com grande ocorrência de petróleo, e temos ali também instaladas muitas terras indígenas. Isso pode ter um pouco de teoria da conspiração, mas o que se vê na Amazônia hoje, na prática do dia a dia, são enormes embaraços para que o Brasil, por exemplo, cuja a economia tem como esteio o agronegócio, e o Brasil seja extremamente dependente de importação de fosfato, não tenha liberdade de ação para explorar minas de fosfato que nós temos no nosso território. Então, está aqui uma outra fronteira, a fronteira virtual, e eu considero também essa uma outra ameaça à nossa soberania. Então, eu encerro com esses conceitos das duas fronteiras, a fronteira física e a fronteira virtual, que nós precisamos, a partir de um sentido de projeto para o nosso país. Eu disse numa entrevista que o Brasil estava à deriva, e houve quem interpretasse que eu estava censurando o governo Temer. Eu estou me referindo de algo que nos aconteceu desde a década de 70, 80, nós cometemos o erro de permitir que a linha de confrontação da Guerra Fria passasse por dentro da sociedade brasileira, e nós perdemos a coesão, perdemos o sentido do projeto e a ideologia de desenvolvimento, e até hoje não conseguimos recompor e recuperar, e o Brasil não tem outra alternativa a não ser uma potência e agir como potência, né, para que nós não percamos todo esse potencial que nós temos em relação a nós próprios e em relação à América do Sul e em relação ao mundo. Essas eram as considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras.